Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 53 do 7º ano. E o assunto dessa aula é interiorização do Brasil, assimilação de conhecimentos indígenas. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: reconhecer costumes indígenas assimilados pelos bandeirantes, e identificar alguns dos principais bandeirantes e suas conquistas. Antes de mais nada, já separou seus materiais para a aula de hoje? Você irá precisar do seu livro didático que trata a respeito desse assunto, caderno de história que servirá tanto para as anotações das principais informações, assim como para a realização da atividade referente a esse assunto. E para isso, você irá precisar do quê? Lápis, caneta e borracha. Tendo todo esse material em mãos, podemos dar sequência a essa aula. Os exploradores paulistas, os bandeirantes, tanto das bandeiras quanto das monções, eles garantiram sua sobrevivência colocando em prática muitos dos costumes adquiridos com os indígenas, os nativos da América Portuguesa, que conheciam muito da região, que sabiam onde encontrar elementos importantes para a sobrevivência. Então, nessa aula, nesse início, vamos identificar quais seriam esses conhecimentos. Primeiro, é fato, os indígenas, os nativos, tinham conhecimento das matas. Então, os bandeirantes, eles aprenderam os caminhos, as particularidades das matas da América Portuguesa e também conseguiram, junto aos nativos, reconhecer quando havia a aproximação de algum animal perigoso, tá? Então, sempre quando estava vindo um animal que poderia atacar o grupo, ou mesmo um caminho mais fácil, mais limpo, os nativos é que iam dando essas orientações aos bandeirantes, aos paulistas. Outro fator importante, a questão da água potável. É fato que os bandeirantes, os paulistas, eles carregavam mantimentos, alimento e mesmo água potável. Mas chegava um momento que acabavam desperdiçando, enfim, era com a experiência dos nativos que eles conseguiam localizar água potável, além ainda de aproveitar o líquido que era retirado de algumas plantas suculentas, como o caso do buzeiro e também de alguns cipós, onde é feito, é cortada essa árvore e ela escoa a água. Tem alguns exemplos até na internet de árvores que às vezes estão localizadas a uma nascente e que você faz um buraco nela, jorra água. Por quê? Porque está vindo debaixo da terra. Em virtude de algum lençol freático, enfim, alguma situação nesse sentido, mas algumas árvores, elas têm sim essa água que era aproveitada pelos nativos e bandeirantes, aproveitando esse conhecimento. Outro fato que também colaborou, a questão dos paulistas nas guerras e nas caçadas passaram a utilizar o arco e a flecha indígena. Muitas vezes eles eram mais eficientes lá na mata do que os arcabuzes, as escopetas europeias. Por quê? Porque ela poderia enferrujar com a umidade da mata fechada e ainda a questão do transporte, o manejo era difícil. Então, a questão do arco e da flecha mais leve, mais fácil de manusear, acabava tornando-se mais eficiente nesse processo das caçadas ou até mesmo das guerras contra algum grupo inimigo, ou no momento em que eles estavam fazendo o processo de apresamento, aprisionar esses nativos para torná-los escravos. Outro fator que também contribuiu em todo esse processo
era a questão dos desenhos feitos pelos indígenas no curso completo de alguns rios. Então, por meio desses desenhos, eles conseguiam uma orientação dessas expedições, tanto científicas estrangeiras ou outras viagens. E isso permitiu que os bandeirantes, os paulistas, identificassem a grande habilidade cartográfica e conhecimento minucioso da topografia local. Isso que era de origem dos indígenas, e eles, com base nos desenhos, conseguiram identificar sobre topografia o que seria essa exata, pormenorizada de um terreno, de uma região, com todos os seus acidentes geográficos. Então, todos os detalhes pormenores que a gente fala, né, de como é a região, onde dá para passar, onde não dá, os índios faziam esses desenhos que ajudava depois os paulistas, bandeirantes ou cientistas a fazer esse caminho por meio dos rios, por meio dos afluentes, tá? Outro fator que também contribuiu, em especial para as monções, foi a técnica indígena de construir canoas utilizando apenas um tronco de uma única árvore. Eles usavam a peroba ou a chimbaúva, que eram madeiras mais duráveis e resistentes. Isso poupava trabalho, isso fazia com que fosse mais leve, consequentemente ela fosse mais rápida, entre outros inúmeros fatores. Outro fator que também contribui nas monções é que havia um sistema indígena de navegação onde apenas um dos tripulantes remava sempre em pé, geralmente à frente ou às vezes atrás da embarcação. E isso é um costume que foi observado em basicamente toda a América pré-colombiana. Também ajudava até para localizar regiões mais longes. Então, tudo isso ajudou, colaborou nas bandeiras e nas monções, aproveitando o conhecimento indígena. Sem contar mais tarde até o conhecimento em relação às ervas para a cura de doenças, entre outras situações. A dieta indígena já falei anteriormente, mas volto a retomar. Também foi assimilada pelos paulistas, em especial o consumo do milho, principalmente de grãos já maduros. Além disso, obtinha-se também a farinha de milho, que era a base para o preparo de biscoitos, bolos, entre outros pratos que faziam parte ali da alimentação dos paulistas, colonos, entre outras pessoas da região. Agora eu coloquei para vocês alguns dos principais bandeirantes da história do Brasil. Talvez alguns até vocês já ouviram falar, já leram um livro a respeito dele, escutaram na televisão, porque há pouco tivemos uma situação em relação à estátua de um deles. Vocês já vão identificar. Muito bem, Fernão Dias Pais. Ele foi um importante bandeirante brasileiro, nasceu na vila de São Paulo, de Piratininga, ficou conhecido como quem? O Caçador de Esmeraldas. Ele começou a projetar-se como bandeirante após o desbravamento dos sertões que atualmente constituem os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso 1638, tá? Coloquei ele até por conta da questão da aproximação nossa aqui do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas nascido em São Paulo, então, caçador de esmeraldas, já imagino que ele encontrou. Manuel Borba Gato foi um dos mais notáveis bandeirantes, fez parte da importante expedição que foi liderada pelo Fernão Dias, esse cara aqui, em busca das sonhadas esmeraldas.
Ele também descobriu um depósito de ouro nas minas de Sabará. Outro, Domingos Jorge Velho. Ele foi quem chefiou a tropa que destruiu o Quilombo dos Palmares. Já estudamos sobre o Quilombo dos Palmares, um dos principais exemplos da resistência africana no Brasil. Ele também fez parte do grupo de bandeirantes que atendiam às solicitações dos governos das capitanias, os quais se sentiam ameaçados tanto por índios quanto por negros, que poderiam estar invadindo, entre outras situações. Foi o primeiro desbravador do Piauí, onde chegou por meio da Bahia, procedente de Taubaté e do Rio das Velhas. Antônio Raposo Tavares. Ele foi um bandeirante paulista, pioneiro da colonização do interior do Brasil. A bandeira realizou a primeira viagem de reconhecimento geográfico aqui da América do Sul e também, por meio dela, assegurou posses das terras dos atuais estados também. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Há outros bandeirantes que também se destacaram, como Bartolomeu Bueno da Veiga, o Anhanguera, talvez alguém já ouviu falar esse termo, Jerônimo Leitão, que tiveram importantes conquistas em todo esse processo de interiorização do Brasil, reconhecimento do território da América Portuguesa. Na próxima aula, nós teremos como assunto a crise do Império sobre a América Portuguesa no século XVII. Nesse momento, como vocês já sabem, vocês devem realizar a atividade. Ela tem por objetivo revisar esse assunto que foi tratado na aula de hoje e também tem o propósito de fixar algumas informações que com certeza serão importantes para que vocês entendam próximos assuntos, próximos conteúdos. Então, bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!